Antes da gente começar propriamente falando sobre o assunto, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Olá, Joelma. Olá, Rosângela. Eu acho que eu não falei com Rosângela, né? Mas, olha, será que eu recusei Joelma? Ah, não, tá aí. Não é Joelma, não. Na realidade, o nome é... Eu sei que é de Upanema. Deixa eu lembrar o nome. É... Qual é teu nome mesmo? Que eu tinha prometido que eu não ia esquecer? Samuel. Foi mal, Samuel. Deixa eu ver como é que eu consigo associar. Daqui para o final do curso eu vou lembrar. Olhem, novamente a gente está aqui também com alunos do PIC, né, que é um programa de iniciação científica. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Eu espero que vocês aproveitem bem. Esse conteúdo vocês vão estudar daqui a uns 5 anos, sei lá. Mas eu acho legal porque é um conteúdo que a gente chama de básico. Você não precisa ter muitos pré-requisitos, você não precisa conhecer muito de matemática para conseguir acompanhar, certo? Eu recomendo que vocês assistam os vídeos, né? Inclusive, eu acho que o último vídeo foi um pouco, ele deu um pouquinho de problema, se vocês perceberem, ele corta uns pedacinhos. Por quê? Porque eu estou usando o PowerPoint para gravar. E eu acabei esquecendo de tirar a transição. E eu sei que na hora que eu estava gravando, o áudio, ele dava como é que eu posso dizer, uns estouros, né, logo no início das frases, e eu fiquei com medo de, sei lá, de vocês se assustarem, de ficar com, enfim, de se assustarem. Mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Caso, eu acredito que alguns de vocês já atuam como professores ou como aluno, de vez em quando precisam gravar algum trabalho para a escola com a câmera. Então, eu quero mostrar para vocês uma alternativa bacana para fazer isso. Aqui é o PowerPoint, né? Eu vou da aula que a gente vai ter hoje, eu vou fazer uma revisãozinha dos vídeos que já estão disponíveis lá, mas o meu objetivo aqui é mostrar uma ferramenta bacana no PowerPoint. Eu não sei se todas as versões têm isso, mas na versão que eu estou usando, que é o PowerPoint 365, se eu não me engano, a gente tem a possibilidade de fazer o seguinte: vir na parte de gravação. Essa abazinha ela vai abrir quando você for em arquivos. Aí lá em arquivos vai ter uma parte, deixa eu botar aqui, olha. Esse daqui é o Office 365. Ele é uma versão paga, certo? Mas se vocês tiverem contato com pessoas do IFRN, tiver um irmão, um familiar, todos os alunos do IFRN ou dos institutos federais, eles têm pacotes grátis, né? Então, de graça, até injeção na testa. Olha, aí aqui lá em opções, você vem aqui em opções e vai ter uma janelinha que você pode habilitar algumas janelas. Entre elas tem a janela de desenho, deixa eu ver aqui onde é que faz. Barra de ferramentas de acesso rápido, aqui. Eu acho que é essa. Deixa eu só permitir que alguém entre. Olá, Pedro. Se eu não me engano, ou é essa aba ou é essa outra aqui. Personalizar a faixa de opções. Aí aqui, pronto, é essa daqui. Você tem a opção de adicionar alguns elementos extras. Entre eles, eu adicionei o gravação. Então, ele é muito útil. Eu estou mostrando aqui, Pedro, as opções que vocês podem ter no PowerPoint para gravar, né? Porque, como eu estava dizendo, muitas vezes um professor passa um trabalho para vocês gravarem e é uma maneira bem prática de fazer isso, certo? Você adiciona aqui essa ferramenta de gravação, ok? Aí vem na aba, porque você vai estar na aba iniciar, né? Você vem na aba de gravação e tem gravar apresentação de slide.
é bem bacana porque, deixa eu ver aqui, pronto. Ele está dizendo que eu já estou usando na câmera, né? Que é a câmera que estou falando com vocês. Mas, se eu não estivesse usando a câmera, né? Ele apareceria a minha imagem aqui do lado, que é como acontece nas gravações das aulas que eu faço com vocês. E para gravar, só é apertar em gravar e começar, né? À medida que você for passando o PowerPoint, você consegue fazer, apresentar uma aula, ou apresentar um trabalho, e no final você vem exportar o vídeo. Você exporta o vídeo que vocês fizeram, né? Demora um pouquinho, porque ele vai renderizar, né? Ele vai, dependendo da qualidade que você quiser, tem Ultra K, HD, 720 e 480. Eu geralmente gosto de colocar em 1080, questão mesmo de qualidade. Então, é uma ferramenta que vocês podem utilizar. Boa noite a todos. É uma ferramenta que vocês podem utilizar para se desenvolverem bem, desenvolver algum trabalho interessante. Outra coisa que eu quero só mostrar a vocês, a gente vai começar a ficar usando ele, mas hoje eu vou só apresentar também, eu acho que na aula passada eu comecei a fazer isso, né? Aqui é o GeoGebra, essa versão que eu estou usando é a versão online, tem versão para desktop, ou seja, você pode baixar, mas tem a versão online. E ele é muito prático e muito intuitivo de ser usado, certo? Por exemplo, se você quiser uma função, sei lá, um x, né, que é o quê? É a, é a função identidade, né? É como se você estivesse fazendo assim, ó, y igual a x. Se você colocar só o x é suficiente. Ou f de x igual a x. Vocês estão vendo minha tela? Estão acompanhando minha tela? Ok. Então, aqui. Se você colocar, sei lá, 2x, 2, aí você tem que colocar o asterixozinho, certo? Para ele entender que é 2x. Olha o que vai acontecer com essa reta. Se você quiser, sei lá, 3x, 3 vezes, o vezes é o asterixo, x. Se você não lembrar desses comandos, eu acho que aqui embaixo ele vai ter um teclado, né? Com as principais funções ou com as principais coisas. Por exemplo, eu quero a raiz de x. Então, ele vai gerar o gráfico da raiz de x. Se eu quiser x ao quadrado, então, x ao quadrado. Ele gera uma parábola, né? E, além disso, se eu quiser pontos, né? Se eu quiser definir algum ponto, aí tem aqui essa abazinha de ferramentas, e eu posso definir pontos, né? Um ponto aqui, um ponto, né? Ele vai em ordem alfabética, na medida que eu vou fazendo, e se vocês olharem, ele dá a coordenada desses pontos, né? É bacana de destacar aqui, como ele utiliza o padrão inglês, ele vai usar 5 pontos, né? Não é a vírgula vai servir para diferenciar a coordenada. Assim como o GeoGebra clássico, você também tem a versão 3D. Qual é a diferença dessa versão 3D? Essa versão 3D, ela vai trabalhar no espaço, né? Nas 3 coordenadas. Deixa eu mostrar aqui, está carregando. Aqui, ó. Pronto. Olá, excelentíssimo André. Ok, olha, aqui você tem a versão 3D do GeoGebra. Ele é bacana porque você também pode fazer quase as mesmas coisas que você faria na visão 2D, né? E tem as ferramentas. Você pode definir pontos, só que esses pontos eles vão estar no espaço, né? Vai ser no 3D. Eu marquei aqui o ponto A, deixa eu marcar um ponto aleatório. Cadê? Calma aí. O ruim é porque é de controlar, né? Você pode definir um outro ponto qualquer, deveria ser qualquer. Botei aqui, pronto. E você pode, com isso,
montar retas, montar planos. Deixa eu fazer, por exemplo, a reta. Eu quero uma reta, aí diz assim, com duas opções de ponto. Eu posso botar o ponto A e o ponto B. Então, automaticamente, ele cria essa reta. Se eu quiser mudar o ponto, ó, estou subindo aqui o ponto, então ele vai mudando a reta. E o legal é que ele já dá a equação da reta, que está aqui, olha. A reta é essa, e esse é um conteúdo que a gente vai ver lá na frente, tá certo? Deixa eu ver. A gente já tem 9 pessoas, tem bastante gente aqui na turma, né? Ok. Deixa eu ver outra informação útil. Só para quem perdeu, sobre o PowerPoint, essa versão 365, ela, ela não é gratuita, ela é paga, mas se você tiver algum contato, algum amigo, algum familiar que faz um Instituto Federal, você pode pedir a ele uma licença, né? Por exemplo, eu vou cortar essa parte do vídeo, mas eu, por exemplo, tenho porque cada pessoa tem direito a 5 licenças, por cada vínculo que tem na instituição. Eu tenho 3 vínculos com o IFRM, um como aluno de graduação, um como de pós, que terminei agora, e um como um curso FIC, né? Se você tiver, aí, cada um desses desses vínculos me permite ter 5 licenças do PowerPoint. Então, eu já instalei no meu computador, aí instalei para um de um amigo, instalei para da minha mãe, para da minha irmã, para o gato, né? O cachorro ainda tem licença sobrando. Então, vamos lá. Vamos agora para o conteúdo, né? Eu já enrolei demais vocês. Antes de a gente começar, me diga uma coisa, vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa específica? Eu vou fazer uma pequena revisão das últimas aulas, porque no encontro anterior eu expliquei como ia funcionar o curso e a gente falou da aula 1, né? A gente explanou toda a aula 1. Nessa aula, meu objetivo, na realidade, era resolver exercício. Mas, para resolver exercícios, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo e consiga revisar alguma coisa. Vocês estão com alguma dúvida em algo específico? Ok, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar só a apresentação, eu vou parar um pedacinho só para ficar acompanhando os comentários de vocês. Ok. Vocês estão conseguindo ver o revisão, o nome revisão aí? E eu passando de slide? Ok, certo. Ok, a gente vai começar a falar um pouquinho lá da aula 2, né? Não vou explanar todos os tópicos, o vídeo está salvo, se vocês verem, na realidade eu recomendo que vejam. E se meu microfone falhar alguma coisa, vocês mandem uma mensagem, pode ligar o microfone para comentar algo, certo? Ok, a gente falou na aula 2 sobre soma de vetores. Aí eu mostrei uma noção intuitiva, né? Seguindo o exemplo de um objeto sendo aplicado, uma força aplicada num objeto qualquer. Por exemplo, se eu pego e a gente sabe que uma força é uma grandeza vetorial, né? Eu peguei um determinado objeto, apliquei uma força e olha o que aconteceu. Ele se deslocou, né? Ele se deslocou para a direita porque eu apliquei a força para a direita. Da mesma forma, se eu aplicasse uma força para cima, a gente teria o objeto se movendo para cima. Agora, se eu aplicar simultaneamente essas duas forças, tanto para cima quanto para a direita, o que vai acontecer com esse objeto? Ele também vai se mover. Imagine que como se fossem duas pessoas, né? Uma pessoa nesse lado, aqui na esquerda,
uma pessoa embaixo, empurrando simultaneamente uma cadeira, por exemplo. O que a gente teria como resultado? A gente teria uma força na diagonal, né? Ela tanto iria para a direita quanto para cima. Então, é exatamente isso que acontece com um vetor, né? Na realidade, são dois vetores e o resultante, vai ser essa diagonal. Da mesma forma que se duas pessoas empurrarem em sentidos contrários, com a mesma intensidade, lógico, o objeto ele não vai sair do canto, né? Não vai sair do canto. Mas, se duas pessoas empurrarem um objeto e uma delas for mais forte do que a outra, né? Lógico que quem vai ganhar nessa, como é que chama? Tem até uma brincadeira, né? Esse cabo de guerra vai ser a pessoa que tem mais força e está aplicando a força, no caso, a força que da outra pessoa, ela vai também influenciar nesse resultado. A pessoa que está aplicando mais força, lógico, não vai conseguir empurrar todos os dois newtons que estava interessado, né? Agora, se a gente tiver duas pessoas empurrando para o mesmo lado, essas forças vão se somar e vai ser equivalente a 2 newtons. Então, a gente falou isso, a gente definiu a soma de dois vetores de duas maneiras, né? O que seria a soma, né? Dado U e V, sejam AB representante qualquer de U e BC um representante de V. O vetor soma de V é indicado por, a soma de U com V é indicado por U mais V, essa é a notação que a gente usa, e o vetor que tem AC por representante vai ser exatamente igual a essa soma. Como assim? Olha, imagine que você tem esses dois vetores U e V. Você coloca U nesse canto aí e o V na extremidade de U. Quando vocês forem fazer uma soma e for necessário desenhar, eu recomendo que usem esse método, que é bem interessante. Por quê? Porque o vetor resultante, o resultante da soma, vai ser exatamente, olha, o início do primeiro ligado à extremidade do segundo. Um exemplo interessante que a gente já usou no slide anterior, daquele objeto sendo empurrado. Por exemplo, se eu tiver dois objetos sendo empurrados dessa maneira, como eu fiz naquele exemplo. Então, como é que a gente pode colocar? Eu posso pegar qualquer um dos vetores, coloco ele na extremidade do outro, né? Eu coloquei esse daqui nesse canto, é o mesmo vetor, né? Porque tem mesmo segmento orientado. Na realidade, tem um segmento orientado que é equivalente a ele. Então, olha, o resultado disso daqui vai iniciar no início do primeiro vetor e vai até a extremidade do vetor seguinte. Por isso que a gente vai ter uma diagonal. Naquele caso, se aqui era 1 e aqui é 1 também, a gente vai ter um triângulo retângulo, e essa diagonal aqui, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 2, né? Então, esse é o resultado da soma de U com V. Só que existe uma outra maneira da gente fazer isso, né, que é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Eu coloco ambos os vetores iniciando no mesmo ponto, crio um paralelogramo. Como é que eu faço isso? Eu uso um vetor U, um representante de U também, só que agora nesse canto aqui, porque ele vai ter mesmo modo, mesma direção, mesmo sentido de U, né? Então, esse aqui é o próprio vetor U, né? E o resultado, da mesma forma, eu faço com o V também, né? Eu pego um representante dele aqui. E o que a gente pode formar com eles dois é um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo vai ser exatamente a soma de U com V, né? Tem o mesmo resultado, certo? Aí a gente falou um pouquinho das regras algébricas dos vetores, né? A regra da álgebra vetorial, que é o seguinte, que ela é associativa, do mesmo jeito dos números, né? Quando você faz uma soma de 1 mais 2 mais 3. Quando você faz essa soma, você faz em pares, né? E tanto faz você somar 1 com 2 e depois somar 3, como você fazer 1 mais
2 mais 3, né? Que aqui vai dar 5 e depois 1, 6. Né? Então, essa regra aí é válida também para os vetores. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Não, ainda não. A segunda regra é comutativa, né? Assim como os números também. Tanto faz somar 2 mais 3, quanto 3 mais 2. Ou seja, não importa a ordem que você vai somar os seus vetores. Então, tem algumas proposições, né? Que existe um único elemento que é chamado de vetor nulo. Existe um vetor que tem representante iniciando num ponto e terminando nele mesmo, né? Que quando somado com qualquer outro vetor, ele vai ter resultado vetor nulo. Deixa eu ver outra coisa importante também. E para cada U, existe um único vetor que somado a U resulta o vetor nulo, que é um vetor oposto de U. E ele é representado por menos U. Né? Então, igual lá naqueles segmentos orientados, a gente viu que AB é um representante de, se AB for um representante de U, o representante de menos U é quem? É menos AB, que pode ser escrito também como BA. E isso vai ser muito útil nos exercícios. Então, falando em exercício, a gente tem alguns itens aqui, eu já comecei respondendo lá no vídeo, mas eu acho que eu não respondi todos, não, respondi um ou dois, né? Então, olha, com base na figura ao lado, determine os vetores abaixo, expressando como origem no ponto A. Então, me digam uma coisa, eu queria que vocês, nesse momento, participassem. Eu vou fazer uns dois exercícios e vocês respondem mais dois. Eu vou fazer daqui. Esse daqui, a princípio, né? Eu quero somar o vetor AC com o vetor AK. O resultado dele vai ser quem? Da forma que está, como eles estão no mesmo, iniciando no mesmo ponto, eu posso usar aqui a regra do paralelogramo, que é qual? Supondo que aqui seja um vetor U e aqui seja um vetor V qualquer, eu tenho que aqui embaixo o vetor KO, ele também é um vetor U. E o vetor CO também é um vetor V. Então, se eu ligar essa diagonal aqui, eu vou ter exatamente o vetor soma de U com V, tá certo? Então, a resposta desse item aqui vai ser o vetor AO, certo? Então, esse foi o primeiro exercício. Deixa eu fazer mais um outro para vocês se familiarizarem. Eu queria que vocês interagissem. Eu vou responder o item. Deixa eu colocar aqui na caneta. Esse item aqui, o item F, né? Que é AM somado com o vetor BL. Cadê BL? BL é esse daqui. Então, para somar esse vetor, você pode usar a regra do paralelogramo, mas não é viável nesse caso, porque ambos não têm origem A, né? E se eu fosse colocar o vetor B com origem em A, ele ficaria aqui para fora, né? Então não é bem legal. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o vetor BL com um representante dele em MK. Quando eu faço essa soma aqui, eu vou ter como resultado o vetor, olha, ele inicia nesse canto aqui de A, e termina na extremidade do último vetor, do segundo vetor. Então, o vetor resultante vai ser esse vetor aqui, o vetor AK. AK. E só para finalizar, né, eu tinha dito que eu ia responder só duas, mas eu vou responder mais uma outra. Eu vou fazer esse MO menos,
Eu acho que eu já fiz, inclusive, num vídeo, mas MO menos NP. MO é esse vetor. Na verdade, eu acho que vai ser bem parecido com o que a gente fez agora, né? MO junto com NP. Ah, é porque é menos NP. MO menos NP. Ah, menos NP, vocês têm que se lembrar que é a mesma coisa que o vetor PN. Quando você tem esse menos na frente, no caso de vetores, você inverte aqui essa ordem, né? Então, ele vai ser o vetor PN, que é P com N. Então, quando você soma esses dois, né, dessa forma não é interessante somar, mas eu posso deslocar o vetor PN para o representante OE, né? Então, eu vou ter aqui, olha, esse vetor. Então, a soma desses dois vetores vai ser quem? Vai ser ME. Então, mas a questão ela pede para trazer esse representante com origem em A. Então, vai ficar A, como ele anda só duas casinhas, AC. Então, esse vai ser o vetor aqui que a gente está interessado, que é a C. Tá certo? Vocês estão acompanhando? Deixa eu fazer o seguinte, perfeito, Rosângela. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero que vocês, baseado nisso, respondam, só precisam colocar lá no chat, né, a resposta. Quem vai ser a soma dos vetores? Eu vou usar aqui o item E, pegando aleatoriamente. Deixa eu pegar aqui. No item E. Quem é a soma de AC, ou seja, desse vetor AC, com o vetor EO? EO. Quem vai ser o resultado dessa soma aí? E aí? AC mais EO. Vocês podem pegar um papelzinho. Alguém se arrisca? Enquanto vocês vão tentando, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou enunciar três itens para vocês fazerem. Eu quero esse, eu quero esse daqui, e eu quero esse, deixa eu ver, daqui. Não, esse aqui eu já tinha feito. Pronto. Então, tentem fazer, o tempo que eu bebo água, essas três questões.
Pronto, então, pelo que eu percebo, vocês fizeram já o item E e o item H, né? Responderam que é AM, por quê? No caso, o Lucas e o Pedro responderam, né? Esse vetor EO, eu posso colocar ele aqui. Então, eu tenho exatamente como resultante o vetor, vou botar assim para marcar, que é diferente, né? O vetor AM, de fato. AM. E esse caso aqui, também, né? Que é AO menos OE é a mesma coisa de mais EO. Mesma resposta. AM. E está faltando esse item K. E aí, vocês acham que é o quê? Opa, a TL fez, vamos ver aqui a TL se é. Eu quero somar. Só um instante, deixa eu só ver qual foi sua resposta. AG. Vamos ver se é AG. Candidato à resposta. Alguém tem alguma opção diferente? AG. A gente tem LP, somado com PM, somado com NF. Olha, vocês podem somar 2 a 2. No caso, quando eu somo L com o N, eu vou ter isso daqui. Quando eu somo, aí vai ficar LN. Quando eu somo o LN com F, eu vou ter esse daqui, LF. A me respondam, quando eu transportar ele aqui para o A, vai ficar quem? E aí, quando eu transportar ele para o A, vai ficar quem? Alguém se arrisca? Eu sei que o vetor resultado disso tudo aqui é o LF. A minha pergunta é, quando eu deslocar ele para o A, vai ficar quem? Ah, muito bem. Isso mesmo. Eu vou deslocar, ó, ele tal qual ele está aqui, né? Eu pego essa diagonal aqui. Então, vai ficar... Ah, é. Perfeito. Então, deixa eu passar para o próximo exercício. Por conta do tempo, eu vou precisar ser um pouquinho mais rápido, certo?
Então, eu vou somar alguns aleatórios. Vou pegar esse item aqui, que é um pouco, talvez seja mais complexo. Então, eu quero somar o EG com o vetor DA junto com o vetor HF. Cadê HF? Essa diagonal aqui. Eu acho que eu fiz essa questão no vídeo, né? A gente pode fazer o seguinte. Vou mudar aqui a cor do pincel para ficar melhor de vocês enxergarem. Vou colocar um verde, que é bem distante. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz, eu acho, no vídeo. Eu posso pegar esse vetor DA e colocar ele aqui nessa diagonal, que é o mesmo vetor. É isso? Então, quando eu somo o vetor EG mais o vetor GF, esse vetor GF é o mesmo vetor DA. Eu vou ter que vetor. Eu acho que vocês devem ter percebido que o último desse se anula com o primeiro desse daqui, né? Então, vai ficar o vetor EF, né? Então, resulta no vetor EF. Deixa eu apagar aqui os que eu não vou usar. Então, eu eliminei esse, eu eliminei esse daqui, e a gente ficou com a soma do vetor EF, eu preciso somar esses dois vetores. EF com o, o HF. Uma maneira de a gente tentar encontrar uma solução para ele, vamos pensar um pouquinho. Rosângela não está entendendo. Rosângela, me diga uma coisa, você não está entendendo essa ou a questão anterior? Você quer que eu volte na questão anterior? Rosângela, deixa eu ver, você está me ouvindo? Ok. Então, deixa eu voltar nessa daqui, né? Vou começar do início. Então, deixa eu fazer o seguinte, a gente responde essa já já. Eu vou começar, vou pegar uma um pouquinho mais simples, que não vai ter tanta confusão. Opção de caneta. Já já a gente volta nessa H. Eu vou pegar essa questão A, que eu quero somar AB com CG. AB, então eu quero somar esse vetor aqui, que inicia em A e termina em B, vetor AB, junto com o vetor CG. Quem é CG? CG é esse vetor que está aqui e termina em G. Até aí tudo bem, Rosângela? Até aí você está entendendo? Ok. Então, olha, você concorda comigo que esse vetor CG, já que isso aqui é um paralelepípedo, né, é todo simétrico, esse vetor CG eu posso deslocar ele para o BF, eu posso fazer isso daqui, você concorda? Deixa eu escrevendo aqui para ficar mais claro. AB mais CG, eu posso dizer que é a mesma coisa aqui, AB mais BF. Você concorda com isso? BF. AB mais CG, aí eu desloquei ele aqui, olha, para BF. Poderia ser o AE,
Entendeu, Lucas? Ok. Então, eu fiz esse deslocamento. Ok. Então, agora, nesse caso, para somar, olha, perceba que o B está no final desse primeiro vetor e o B está no início desse outro aqui. Então, mais ou menos é como se eles se anulassem, né? Então, a gente tem A, F. Então, o resultado é A, F. Ficou claro nessa questão? Isso daí é bem simples mesmo. É boa para a gente iniciar. Então, deixa eu pegar uma um pouquinho mais elaborada. Vou pegar aqui, vamos lá. Eu vou pegar a questão, deixa eu botar a caneta. Eu vou colocar esse daqui, BF com EH. BF somada com EH. Então, da mesma forma que a gente fez na questão anterior, a gente pode deslocar, tanto pode deslocar o BF quanto o EH. Eu vou escolher. Ah, mas deixa eu ver. Eu nem dei a resposta, né? A resposta aqui foi o AF. Ok. Eu vou deslocar esse BF, por quê? Porque eu quero que ele esteja com origem em A. Então, eu vou deslocar ele aqui, olha. Então, o vetor BF é a mesma coisa do vetor AE. Eu posso dizer assim, olha, BF mais EH é a mesma coisa. O BF, ele é o mesmo vetor AE. Por que ele é o mesmo vetor AE? Porque ele está paralelo, ele tem o mesmo tamanho, né? Então, eu coloquei o AE mais EH. Então, quando a gente faz isso, olha, perceba que o E está no final desse e no início desse. Então, eles se anulam, vamos dizer assim. Lógico, eu estou dizendo, ele se anula, é um abuso matemático, né? Na realidade, tem uma outra coisa que acontece com eles, mas a mesma coisa da gente ter. Opa, de onde saiu esse B, meu Deus? Não devia ter esse B, não. AH. Então, seria esse. Até aí tudo, Rosângela, tá entendendo? Exato, AH. Entendeu, Lucas? Porque AH ou não? Ok, perfeito. Aí, ok. Então, até aí tá tudo tranquilo. Deixa eu pegar uma um pouco. Vou dificultando. Vou pegar uma mais feia. Eu vou somar opções de ponteiro. Vamos aqui. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. EF menos FB. EF. Aí, aqui, ó. EF menos FB. Quando eu faço essa operação aqui, perceba que antes de fazer ela, eu tenho que alterar esse sinal aqui, né? Então, eu vou ter EF menos FB é a mesma coisa de mais BF, né? Por que fica mais BF? Porque a gente já viu isso, né? Menos FB é igual a mesma coisa do contrário, né? De BF. Ok. Então, cadê aqui o BF? O BF, ele está nesse canto aqui, olha. Nessa diagonal aqui. B e o F. Então, para resolver esse problema, eu vou deslocar esse vetor EF para baixo. Vou trazer ele aqui para baixo, para ele ter origem em A. Eu estou escolhendo a origem em A exatamente porque é o que a questão está pedindo. Então, olha, eu mudei aqui a cor. Esse vetor EF é a mesma coisa do vetor AB. Então, eu vou ter isso daqui.
mais BF. Então, quando eu faço essa soma, a gente vai ter o AF, que é esse vetor. Eu acho que ele já surgiu em algum momento. AF. Tranquilo? Sim. Ok. Aí agora, eu vou fazer a G, porque a G ela já introduz a gente no perigo, e por fim a gente tenta fazer essa última. Ok. Rosângela, tá ok? Lucas, eu acho que tá ok, né, Lucas? Pronto, perfeito. Então, vou fazer aqui a G agora. Eu quero somar a B. Quem é a B? A até B. Eu quero somar a D. E eu quero somar a E. Eu quero somar esses três aqui. Pronto. Então, vamos por par. Eu primeiro vou deslocar esse vetor. Vou até anotar. AB mais AD mais AE. Eu vou deslocar o AD lá para outra extremidade aqui. Então, vai ficar quem? AB mais BC. Mais... Aí eu vou aproveitar também e deslocar esse AE lá para o finalzinho. Olha. Eu vou pegar uma outra lateral de um triângulo. Vou pegar esse, do triângulo, não, do paralelogramo. Então, vai ser um vetor que começa em C e termina em G. Até aí compreendido, né? Então, olha, quando eu fizer isso, eu vou ter essa soma desses três vetores aqui. Então, fazendo essa soma por partes, olha, AB mais BC, eu corto esse com esse, então fica AC, que é esse vetor aqui. Vou mudar, deixa eu mudar de cor, vai ficar, mudar a cor da tinta, então um roxo. Vai ficar esse vetor aqui, AC, mais CG. Aí, olha, eu posso fazer o mesmo, porque começa em, termina em C e começa em C aqui, então vai ficar AG. Então, o resultado do vetor, vetor resultante vai ser exatamente essa diagonal do paralelepípedo, né? Ok. Então, agora vamos para a questão mais cabulosa, que é qual? Ah, essa aula está sendo gravada, tá certo? Então, eu aconselho que vocês anotem, mas se não tiver como anotar, posteriormente vai estar sendo disponibilizada. Ok. Então, feito isso, a gente pode. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu quero somar EG. Cadê EG? EG somado com o DA. Então, deixa eu aproveitar e fazer essa parte logo. Eu quero somar EG mais DA. Só que o DA, aí depois eu somo com esse pedacinho que falta, tá certo? Então, o DA é a mesma coisa de GF. Então, eu tenho isso daqui, a mesma coisa de EG mais GF. Né? Eu estou começando só com esses dois. Depois eu insiro o FH. Então, olha, quando eu somo esses dois, esse anula com esse, então a gente tem EF. O vetor EF. Quem é o vetor EF? É esse vetor aqui. EF. Ok. Agora eu preciso somar com o vetor FH. Mas deixa eu apagar o que a gente já... Deixar só o resultado.
Quando eu somar com FH, é bem tranquilo, porque ele já vai estar aqui em cima, né? Olha, FH. Então, olha, vamos lá. Quando eu somar EF com FH, o resultado vai ser quem? EH. Pronto. Então, terminou. Ficou mais claro, Rosângela? Você conseguiu compreender um pouquinho melhor? Pronto, perfeito. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, tá certo? Ah, professor, não entendi isso. Então, pessoal, olha, a gente tem outros exercícios aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês. Esse aqui eu acho que eu, inclusive, fiz no vídeo. Tem esse que eu acho que ele é bacana, porque ele já é maior. E esse aqui talvez eu não tenha feito. Como é que a gente pode resolver ele? O cubo ABCDEFGH tem centro em O, que é esse, o centro é esse ponto aqui, e está dividido em 8 cubos congruentes, por um plano paralelo às faces. Ok, é como se eu tivesse pegado o cubo e cortado ele no meio, né? Assim, olha, eu tenho um cubo, e eu peguei ele e passei uma serra aqui no meio, e passei uma serra aqui nesse outro lado. E passei também nesse canto aqui. A gente ficou com 8 pedacinhos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Eu quero saber a soma desses vetores que estão aí. Tentem fazer e daqui a 5 minutos eu dou a resposta. Vão tentando fazer aí, que daqui a 5 minutos eu dou a resposta.
Ok, vamos lá. Espero não ter dado susto em ninguém. Olha, eu vou fazer o seguinte, para facilitar esse problema, eu vou usar outras letras, né? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de x1, eu vou chamar aqui nessa parte de trás x2, vou chamar isso aqui x3 e aqui x4. Aí, olha, aqui eu vou chamar de y1, aqui eu vou chamar de y2, aqui eu vou chamar de y3 e aqui eu vou chamar de y4. E da mesma forma, vou fazer aqui z1, z2, z3 e z4. Então, agora ficou um pouquinho mais fácil de resolver esse problema. Eu vou começar de cima para baixo, certo? Eu vou começar na parte superior e eu vou descendo e a gente vai vendo o que pode fazer. Primeiro, a gente, se você olhar aqui, você tem... Ah, faltou esses pontos aqui, né? Eu vou chamar de O1, vou chamar aqui de O2. Pronto. Talvez com muita informação, mas é uma forma da gente conseguir se orientar. Então, quando eu somo HO2, com água, né? Mais Z2, é a mesma coisa que fazer o seguinte. Eu vou trazer HZ2. Chegou, minha letra horrível. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou começar, como eu estava falando, de cima para baixo. Você tem um vetor que vai de H até O2, coincidiu com H2O, mais o vetor HC2, né? Só que HZ2, ele pode ser escrito como OZ3. Então, eu tenho HO2 mais O2 Z3. Pronto. Então, olha, perceba que o que termina nesse inicia nesse outro aqui. Então, isso aqui vai dar HZ3. Então, a primeira parte já foi. HZ3. Agora, eu preciso somar esses aqui, deixa eu ir marcando os que já foram. X e X. Agora eu preciso somar com esse de baixo. O problema de somar com esse de baixo é porque ele não vai caber nesse espaço aí. Então, eu tenho que procurar outro vetor que permita eu fazer essa soma. Então, o que eu posso fazer? HZ3, eu posso trazer ele para aqui para baixo e vou ter exatamente o X1B. Dizer que é X1B. Por que X1B? Olha, eu estou pegando essa daqui do H até essa extremidade aqui, né? Então, eu vou trazê-la lá para baixo, iniciando em X, e vai pegar essa diagonal aqui, né? Então, vai ficar X1B. Quando eu somar X1B com o vetor BO, a gente vai anular esses dois termos, né? Então, vai ficar X1, ó. Então, dessa forma, eu já excluí esse termo e esse outro aqui. E o resultado vai ser X1O. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel, porque vai ficar X1O. Pronto. Aí, olha, o que eu posso fazer agora? Agora tem como somar com esse vetor y1, y2. Como? Eu posso
vou deslocar esse y1 e y2 para cá, para uma região, no caso, que eu não coloquei referência, né? Mas vou chamar aqui, sei lá, estou sem criatividade, vou chamar de M. Então, você vai ter x1O mais OM. Então, o resultado disso daqui vai ser x1M. Então, eu já gastei esse daqui, e vai ficar x1M. Está faltando agora somar só mais um vetor, né? Somar esse vetor aqui que vai de, está aqui embaixo, O1 até y4. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar ele e deslocar para aqui, para essa parte aqui, olha. É o mesmo vetor. Opa, não é. Ele vai de O1 a Y4. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Eu sei que ficou bem confuso, né, essa questão. Talvez exista alguma maneira bem mais fácil para fazer ela. Na verdade, ele vai ser nessa diagonal aqui, olha. Então, vai ser x1m mais mz3. Então, vai ficar x1z3. E essa, eu acho que eu já usei todos os vetores, vai ser a resposta. Agora, deixa eu ver, mz3. Se você observar ele direitinho, ele está pegando exatamente a diagonal do centro. Deixa eu apagar tudo aqui. Ele está pegando exatamente a diagonal do centro. Ele pegando essa diagonal do centro, ficou bem mais fácil da gente manipular. Aqui, olha. Opções de ponteiro, vamos lá. Ele pegou aqui até aqui. E esse vetor aqui é o mesmo que o vetor AF, que é essa face do cubo, né? Então, a resposta vai ser AF. Bem difícil, eu nunca tinha resolvido essa daqui, não. Bem choca. Né? Eu espero que vocês tenham, na medida do possível, compreendido. Olha, tem esse exercício que eu resolvi alguns, né? E eu vou precisar passar um pouquinho rápido, porque, na realidade, eu nem comecei o que eu pretendia dar hoje. Mas qualquer coisa fica para a próxima aula, não tem problema, é uma oportunidade interessante da gente revisar as aulas que a gente já fez. Na aula anterior, na aula 3, a gente falou sobre produto número real por vetor, né? Então, a gente definiu que seria uma multiplicação de um número por um vetor, né? E a gente deu essas definições. Se alfa for igual a zero ou v for o vetor nulo, então o produto deles dois vai ser igual ao vetor nulo. Caso contrário, se alfa for diferente de zero, lembrando que alfa é um número qualquer, e v é diferente de zero, então alfa v se caracteriza da seguinte maneira, que o alfa v, ele é paralelo com v, né? Se esse vetor aqui é um vetor v, o alfa v, ele vai ser paralelo ao v, e dependendo do valor de alfa, ele vai ser maior ou menor, ou indicar sentido contrário, ou o mesmo sentido. Isso é, se alfa for maior do que zero, eles vão ter mesmo sentido. Se alfa for menor que zero, ele vai ter sentido contrário. Aí, eu mostrei até uma animaçãozinha, né? Se você tiver aqui, por exemplo, um vetor v, e eu multiplicar esse vetor por 2, o que vai acontecer com ele? Ele se expande. Se eu multiplicar por menos 2, ele vai continuar com o mesmo tamanho do 2v, só que ele vai ter sentido contrário, né? Ele vai apontar para a direção contrária. E se eu multiplicar por um número menor do que 1, por exemplo, um meio, que é 0,5 vezes v, o que aconteceu com o meu vetor v? Ele encolheu,
né? Ele está apontando para o mesmo lado, por quê? Porque ele, esse valor 0,5 é positivo, mas se eu tivesse pegado menos 0,5 vezes v, o que aconteceria com o meu vetor? Ele iria apontar para o outro lado. Lógico, percebam que todos esses vetores aqui, eles são paralelos. Eles têm mesma direção. Só que o módulo e o sentido, eles são afetados, tá certo? Vocês entenderam isso? Isso aqui está lá na aula 3, se eu não me engano. Ok. E é normal, ou é muito comum a gente falar sobre produto, quando a gente está falando dessa operação, a gente falar multiplicação de escalar por vetor, e quando a gente vai comparar esses dois vetores, por exemplo, aqui é V e aqui é alfa V, a gente diz que eles dois são múltiplos escalares, tá certo? Um é múltiplo de outro em relação a um número, tá certo? Ok. A gente tem essa notação para divisão, né? Como eu comentei lá no vídeo, V sobre beta pode até ser usado, mas não é muito usado, não. Geralmente a gente coloca 1 sobre beta vezes o vetor V. A gente falou também disso daqui, né? Que esse valor, esse vetor aqui, é chamado de versor. Por quê? Eu estou pegando ele e dividindo pelo tamanho dele. É como se eu tivesse, sei lá, pegando uma nota de 100 reais e dividir isso com 5 pessoas. Né? Eu sempre tenho que dividir pela quantidade, pelo tamanho exato dele. Lembrando que a gente ainda não aprendeu a calcular algebricamente o tamanho de um vetor. Geralmente, nos exercícios que foram dados até agora, a gente utilizou simplesmente o, o módulo, né, o dado tamanho do vetor. Então, aqui tem algumas proposições, né, que é o seguinte, se eu tiver um número multiplicando dois vetores, U e V, eu posso aplicar distributiva nesses vetores, né, que vai ficar alfa U mais alfa V. Vou usar número aqui, imagine que tivesse duas vezes o vetor U mais o vetor V. O que aconteceria? Você teria 2U mais 2V, certo? Então, você teria isso daí. Isso vale também para se você tivesse lá 2 mais 3 vezes U. Então, vai ser 2U mais 3U, que de fato vai ser 5U, né? Essa propriedade também é válida. Aí você vai ter aqui dizendo que se eu multiplicar um vetor por 1, ele vai continuar sendo ele mesmo. E se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3U, né? Isso daqui vai ser a mesma coisa, de fato, que 6U, ou então eu posso botar 3 vezes 2 vezes U. Né? Essa propriedade vai ser válida. Aí eu ilustrei aqui a propriedade 1, né, que é o seguinte, se eu multiplico dois vetores, ou se eu somo dois vetores, a soma desses vetores vai ter isso daqui, como a gente já viu há pouco tempo, né? Agora, se eu multiplicar ambos os dois, aqui vai ser alfa U, ou seja, um vetor que inicia em A e termina em B, vai ser um múltiplo escalar, e o vetor alfa V vai ser exatamente esse vetor multiplicado por alfa, né? Eu desloquei ele para a origem exatamente para mostrar a soma. Essa soma, ela também vai ser influência, é como se eu tivesse alfa U mais V. Eu estou tentando mostrar que isso aqui é alfa U mais alfa V, né? Ok. Que coincide exatamente com o múltiplo desse vetor aqui que eu fiz. Aí aqui é, no caso dele, sendo, o alfa sendo negativo, né, ele vai fazer com que o vetor mude de local. Mas essas propriedades que a gente viu da soma, a gente já viu 4 propriedades da soma, né, a 1, 2, 3, 4, e 4 propriedades da multiplicação. Essas propriedades na álgebra vetorial, ela caracteriza um conjunto chamado espaço vetorial. Quem for cursar álgebra linear posteriormente, vai perceber isso daí, quando fala, seja um espaço vetorial, um espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? Espaço vetorial é um conjunto, uma região em que
essas 8 propriedades, elas são válidas, tá certo? E, por fim, eu falei sobre soma de ponto com vetor, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas eu posso somar um vetor com um ponto. Quando eu somo um vetor com um ponto, eu tenho como resultado um ponto, né? Sabendo que o vetor PQ é um representante do vetor U, né? Então, se eu somo o P mais U, eu tenho como resultado a outra extremidade, que seria o Q. E isso é legal. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Imagino que eu quero somar o vetor... Ah, só fazer uma outra coisinha. Se eu vou fazer um abuso de notação aqui. Se eu passar esse P para o outro lado, eu vou ficar com quem? U vai ser igual a quem? Q menos P. Vocês concordam? Vocês ainda estão aí? Oi, o pessoal está calado hoje? Olá, vocês ainda estão entre nós? Pronto. Lucas está. Um décimo para quem? Ah, então aí, o pessoal tá assim. Muito bem. Ok. Então, deixa eu mostrar uma coisa bem bacana disso. Eu, na realidade, só coloquei esse slide por conta disso daqui. Então, vocês devem concordar que se eu tiver P mais U igual a Q, eu posso dizer que U é igual a Q menos P, né? Então, e eu sei também que o vetor U ele é representado por PQ, né? Então, o vetor U ele pode ser escrito por PQ, e PQ também ele pode ser escrito como Q menos P, ou seja, o ponto final menos o ponto inicial. Isso vai ser muito útil, né? Quando você for definir um vetor, simplesmente um vetor que começa no ponto A e termina no ponto B, simplesmente basta calcular as diferenças desses pontos. Deixa eu dar um exemplo com um número. A gente ainda não começou a ver isso, mas olha, imagine que você tem um ponto A, que ele tem coordenada 1 e 2, e você tem um ponto B, que é igual a 3 e 4, então o vetor formado por AB vai ser exatamente a diferença de B menos A, que é quem? Vai ser coordenada a coordenada. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Então, você vai ter um vetor descrito dessa maneira, né? Isso aqui é um spoiler para aulas posteriores. Mas perceba uma coisa bacana. Se eu somar AB com BC, o que é que eu estou fazendo aqui? AB ele pode ser escrito como B menos A, mais. Aqui eu estou fazendo o quê? Esse valor de BC pode ser escrito como C menos B. Então, na realidade, perceba aqui que está mais B, que está menos B. Eu estou anulando esses dois Bs aqui, e eu vou ficar com menos A mais C, que é a mesma coisa de C menos A, que é igual o vetor. Olha, se você comparar com esse caso aqui, o que está menos vem primeiro, A, e o que está mais vem depois, AC. Então, essa é uma justificativa, pelo menos uma algébrica capenga aí, para esse corte dos valores de B, tá certo? Então, aí agora sim, a gente vai começar no que, de fato, eu tinha preparado para a gente hoje. Vocês acham que a gente pode continuar ou vocês já estão cansados? Tá bom por hoje? Se vocês quiserem, a gente começa essa aula. Se vocês acharem que está um pouquinho pesado, já estão saturados, a gente pode deixar isso para para a próxima semana. Vocês que sabem. Se vocês não falarem nada, eu vou me tocar, eu vou continuar dando aula. E aí, vocês acham o quê? Pronto, prefere matar logo e ficar livre disso, né? Perfeito, tá bom. Obrigada, TL. Então, olha, eu trouxe alguns exercícios bem bacanas de aplicações geométricas para o que a gente viu.
Eu acho, para quem é do PIC, a gente teve uma questão bem parecida com essa, que era lá numa das aulas de geometria plana, que era para provar que o ponto médio das diagonais de um paralelogramo, na realidade, que esse ponto aqui é o ponto médio da diagonal do paralelogramo. Não sei se vocês lembram, mas foi uma questão bem complicada, que você fazia um monte de coisa, né? Então, ela dava muito trabalho. Aqui na geometria analítica, você consegue resolver esse problema muito facilmente mesmo. E como é que você faz isso? Eu vou chamar esse ponto aqui de M, né? Opa, aqui é um ponto, aqui não é um vetor, não. Esse ponto M é o ponto médio, né? É o ponto médio desse segmento AC. Prove que as diagonais de um paralelogramo têm mesmo ponto médio. É que eu estou querendo provar, então, que esse M também vai ser o ponto médio do segmento BD. Como é que eu vou fazer isso? Olha, existem muitas maneiras de você provar isso daqui, mas por hipótese, eu vou partir do princípio que M é ponto médio de AC. Então, vamos lá. Vocês concordam comigo, acredito, que o segmento BM pode ser escrito como BC mais CM, né? Eu sei que esse vetor aqui, ele pode ser escrito como esse vetor mais esse outro vetor aqui. Então, o resultado dele, de fato, é esse. Só que BM pode ser escrito também como? Vamos olhar. Eu sei que o BC, esse vetor BC, ele é o mesmo vetor que o AD. Então, eu vou fazer assim, ó, AD mais... Aí, olha, o vetor CM, como M é o ponto médio, eu posso escrever ele como o vetor MA. MA. Só vou reorganizar aqui, utilizando a propriedade comutativa. Então, eu tenho quem? Eu tenho MA mais AD. Então, quando a gente faz isso, eu vou ter que MD. Ou seja, eu descobri, portanto, né, o que foi que eu descobri? Que BM é igual a MD. Ou seja, BM é igual a MD. Se eles dois são iguais, eles têm mesmo tamanho, e, de fato, a gente pode dizer assim, que a norma de BM é igual à norma de MD. Ou seja, o tamanho de um é igual ao tamanho do outro. E pronto, está demonstrado. Esse símbolozinho, eu não sei se vocês conhecem, mas esse quadradinho que a gente usa geralmente quando termina uma demonstração, né? Que implica dizer como queríamos demonstrar. Perfeito, Lucas. É isso mesmo. Então, olha, a gente conseguiu demonstrar essa questão muito mais rápido do que lá na geometria plana, que eu não sei se vocês acompanharam, mas deu a ruma de conta, assim. E isso você conseguiu fazer em, sei lá, dava para fazer em uma linha. Foi porque eu quis riscar mais, deixar a letra grande, né? Então, ele poupa, vocês vão perceber que a geometria analítica ela vai poupar muito tempo comparado com a geometria plana. Esse segundo exercício também, eu acho que tinha em alguma das listas lá da geometria plana, que diz o seguinte: prove que o segmento que une os pontos médios dos lados de um triângulo é paralelo ao terceiro e tem metade de sua medida, ou seja, ele está querendo mostrar que esse segmento aqui, ele é paralelo à base, a essa base aqui, e mais do que isso, esse segmento ele tem a metade desse outro segmento.
como é que eu posso fazer isso usando geometria analítica? Olha, vocês devem concordar comigo, existem algumas maneiras de resolver isso, né? Eu vou fazer duas maneiras aqui. Primeira maneira, vocês talvez concordem comigo que o vetor mn, ele pode ser escrito como soma do vetor mc mais cn, né? Eu faço esse daqui mais esse daqui. Vocês concordam com isso? Sim, geometria. Não, a gente vai usar agora geometria analítica para resolver esse problema. Então, olha, mn o vetor mn pode ser escrito como mc mais cn. E eu também sei que mn pode ser escrito como quem? Como ma mais ab mais bn, né? Bn. Ok. Ah, agora eu vou somar essas duas expressões. Quando eu somo esse com esse outro, eu vou ter 2mn, porque mn mais mn é 2mn. Agora, olha, mc mais ma, mc está apontando para cima, ma está apontando para baixo. Eu sei que m é o ponto médio, ou seja, esse tamanho é igual a isso aqui, eles estão opostos. Então, esses dois vetores, eles se anulam, né? Da mesma forma que eu sei que CN está apontando para baixo e BN está apontando para cima. Então, esse vetor ele vai se anular com esse outro aqui, porque N é o ponto médio. Então, só sobrou o AB. Ou seja, está multiplicando, passa dividindo. MN ele pode ser escrito como um meio de AB. Então, a gente mostrou o que disso daqui? Que o vetor MN, que é esse que liga as duas diagonais, as duas, dois pontos médios de uma diagonal, de uma lateral do triângulo, ele é paralelo à sua base. Isso vale para qualquer triângulo, tá certo? Então, você pode calcular a medida. Como é que calcula a medida? MN, o tamanho de MN é igual à norma de 1/2 de AB. Né? E pela propriedade que a gente já viu, isso aqui é a mesma coisa do módulo de 1/2 vezes a norma de AB. Só que 1/2 é positivo, né? Então, eu posso dizer assim, ó, que MN, o tamanho de MN é igual a 1/2 do tamanho de AB. Deu para compreender? Sim, geometria plana e geometria euclidiana. Ah, desculpa. É a mesma coisa, né? Geometria plana, geometria euclidiana é a mesma coisa. Entendeu, Lucas? Pois é, pois é. Porque assim, olha, a geometria euclidiana ela é um pouquinho mais geral. Porque a geometria euclidiana ela considera também o, o espaço. Então, a gente pode dizer assim, toda geometria plana é euclidiana, mas nem toda euclidiana é plana, porque tem a do espaço também, certo? Então, quando eu falo em geometria plana, eu estou falando só da geometria no R2, ou seja, na altura e na largura. Entendeu? Pronto, perfeito. Então, novamente, a gente consegue resolver esse exercício muito rapidamente. Existe uma outra maneira de você resolver esse problema aqui, que eu particularmente prefiro essa, que eu mostrei agora, mas existe um outro método, e eu gosto de fazer métodos diferentes, porque se alguém não entender de um, talvez tenha a chance de entender pelo outro. Que é o seguinte, olha, se eu tiver, deixa eu botar aqui opções de ponteiro, eu sei que o vetor, eu começo quase do mesmo jeito, né? Eu sei que o vetor mn é igual a mc mais cn.
Só que eu sei que MC é a metade do vetor AC. Né? Ele é metade por quê? Ele é metade porque você vai ter exatamente um ponto médio, mas ele, né? Enfim, vai ser um meio de AC. Mas eu sei que o CN, da mesma forma, vai ser metade de CB, um meio de CB. Então, MN ele pode ser escrito. Eu vou evidenciar um meio, eu vou ter a soma de AC mais CB. Quando eu somo esses dois, o C corta. Então, MN é igual a um meio de AB. A gente conseguiu chegar no mesmo resultado usando um caminho ou uma estratégia um pouquinho diferente, né? E o legal das geometrias é que permite essa possibilidade. Ok. Aí aqui, olha. Ai, meu Deus, essa aqui vai ser complicadinha. Deixa eu ver que horas são. Vamos tentar fazer essa, porque tem essa e essa daqui e essa daqui. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, não, mas a gente vai tentar fazer até onde for interessante. Seja R a razão que o ponto P divide o segmento orientado não nulo AB. Prove que, primeiro, R é diferente de 1 e que AP é igual a 1 sobre, a R sobre 1 mais R AB. Então, olha, é legal nesses exercícios a gente visualizar o que está acontecendo. Imagine que você tem um ponto A e que você tem um ponto B, certo? E você tem um segmento orientado AB. Se eu botar um ponto P em qualquer canto aqui, vou botar, por exemplo, um ponto P, não obrigatoriamente na metade do caminho, mas desse jeito, nesse ponto aqui. Então, a questão está dizendo o seguinte, que R é a razão desse segmento, ou seja, se eu pegar o tamanho de AP, ou seja, daqui até aqui, dividido pelo PB, eu vou ter exatamente R. Ele é a razão desses dois pedaços, a razão desse em relação a esse. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que começar demonstrando que ele tem que ser diferente de menos um. Então, vou fazer o seguinte, olha. Vocês devem concordar comigo que AB é igual a AP mais PB. De fato, né? AP mais PB vai ser igual a AB. Só que eu sei que AP ele pode ser escrito como R vezes PB. Né? Eu olho para cá e eu consigo concluir isso. Então, se isso é verdade, eu vou pegar e vou substituir. AB é igual a RPB mais PB. Aí vamos olhar aqui. Se o R for igual a menos 1, o que é que a gente vai ter? AB igual a menos PB mais PB. Isso aqui é exatamente o vetor nulo. Só que na nossa questão, ela diz assim, olha, um segmento orientado não nulo. Então, AB não é não nulo. Né? Então, vou ter que, se R fosse igual a menos 1. Como o segmento ele não é nulo, então, obrigatoriamente, R é diferente de menos 1. Tá certo? Então, nesse momento, a gente consegue justificar porque R é diferente de menos 1. Agora, aí a gente precisa demonstrar o resto, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que AP é igual a RPB. E eu sei também AP é igual a R. O PB eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que PB é a mesma coisa que PA
mais AB. Quando eu faço essa soma, né, olha, PA mais AB é igual a PB, de fato. Agora eu aplico a distributiva nesse R, porque esse é um R real diferente de menos 1. Então, eu tenho que AP é igual a RPA mais RAB. Pronto, muito bem. Eu vou pegar esse termo aqui e passar para o primeiro membro. Então, eu tenho um AP menos RPA, que está mais, passou menos, sendo igual a RAB. Aí, olha que legal. Menos, eu vou afastar esse R aqui só para a gente, vou botar ele aqui em cima. Menos RPA. Isso daqui é a mesma coisa de R vezes menos PA. A gente sabe disso porque é uma das propriedades de multiplicação, né? Você já deve ter lembrado que eu mostrei até com aquele exemplo do 2 vezes 3U. Né? Eu posso dizer que é igual a 3 vezes 2U. Eu posso comutar esses valores aqui. E menos PA é a mesma coisa de AP. Então, eu tenho RAP. Eu vou substituir aqui, olha. AP, aí menos RPA vai ser mais RAP. Isso é igual a RAB. Evidencio aqui o AP. Para evidenciar o AP, eu imagino que tenha 1. Então, vai ficar AP vezes 1 mais R igual a RAB. Logo, passando esse número para o outro lado, eu tenho que AP é igual a R sobre 1 mais R vezes AB, como era o que estava pedindo na questão, né? Ele pedia exatamente para chegar nessa conclusão. Deixa eu só fazer uma observação que talvez não, vocês não tenham percebido. Eu em geometria analítica, não vai ser possível a gente passar, sei lá, um vetor para o outro lado, a menos que seja o tamanho dele. Né? Eu não posso dividir um número por um vetor, ou não posso dividir um vetor por um vetor, eu posso dividir o vetor pelo a norma dele, pelo tamanho dele, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa questão. E eu acho que tá bom por hoje. Tenho ainda umas 5 questões. Vamos terminar aqui agora, Kelly, porque assim, a próxima questão ela é bem complicadinha, na verdade é muito complicadinha. A quinta questão é mais complicada ainda. Aí a sexta, não, vamos fazer aqui a sexta é bem rapidinha. E as que faltarem, eu posso gravar um vídeo resolvendo ela, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo e eu vou gravar essa aula também de aplicações geométricas. Essa 4, essas 5, elas são bem complicadas e eu vou responder essas 6. Prove que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo à base, às bases, no caso, está dizendo que esse MN é paralelo a BC e é paralelo a AB, e a sua medida é a semi-soma das medidas das bases. Então, olha, para fazer isso, a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez lá com o triângulo, né? Eu pego o vetor MN, e eu posso fazer da seguinte maneira, escrever duas maneiras. Isso aqui é a mesma coisa de MD mais DC mais CM. E, indo para esse outro lado, eu tenho que MA é igual, MN, que é esse vetor aqui, ele pode ser escrito como MA mais AB mais BN. Então, quando eu somo essas duas expressões, aqui embaixo eu vou ter 2 vezes MN igual. Esse vai se anular com esse aqui, porque um está para cima, outro está para baixo. Esse último olha, esse último que é CN, que está apontando para baixo, vai anular com esse que está apontando para cima. E eu vou ter simplesmente DC mais AB. Está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter MN igual a 1 meio de DC mais AB. Certo? Então,
eu consegui mostrar que o quê? Que o vetor MN, ou seja, que o segmento que liga os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, ele é paralelo a CD e é paralelo a AB e mede a semissoma. Esse semissoma é a metade da soma das suas bases. Tá certo, pessoal? Obrigado pela paciência. Eu espero que não tenha, espero não ter assustado vocês. Até a próxima aula e no que precisar podem contar comigo. Né? Lembrando que os que estiverem participando vão ser bonificados de alguma maneira nas avaliações, tá certo? Obrigado, deixa eu agradecer aqui a Ellison, a Piele, Joelma, Lucas e Pedro, né, que vocês que ficaram até o finalzinho. Eu sei que, olha, é um pouquinho pesado, né? Essa disciplina é um pouco complicada, porque ela vai começar a mexer com abstração, né, com coisas que a gente geralmente não está muito acostumado. Mas não se desmotivem, não desistam, e todo conhecimento novo é um conhecimento importante, tá certo? Então, acho que é isso. Até, meu amigo. Boa noite, Deus lhe abençoe. Obrigado pela paciência aí.